Irmãos, boa noite. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Nós vamos iniciar hoje a exposição no livro de Atos. Vamos dar aspectos introdutórios sobre este livro e vamos, nas próximas semanas, expor a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. Nós veremos algumas peculiaridades hoje, algumas questões sobre o contexto da carta, e a pergunta que eu coloquei hoje para todos nós é: qual é o preço da vida cristã? Atos dos Apóstolos vai falar um pouco sobre isso, e nós vamos então falar sobre esta questão no dia de hoje. O autor, nós vemos que foi Lucas. Ele havia escrito então o Evangelho segundo Lucas. As características de Atos são características do Evangelho segundo Lucas. O envio é para uma pessoa também chamada Teófilo, assim como havia sido aquele Evangelho escrito por Lucas, né? E a Bíblia fala que Lucas ele era médico. Lá em Colossenses 4,14, o apóstolo Paulo se refere a Lucas como um médico amado. Lucas ele era um pesquisador dos acontecimentos acerca de Cristo, acerca do Evangelho, tanto que quando ele vai escrever o Evangelho escrito por ele, ele fala que ele escreveu depois de acurada investigação de tudo desde sua origem. Ele foi usado, portanto, pelo Espírito Santo de Deus, mas isso não quer dizer que então ele vai fazer algo e sem nada de estudo, sem nenhum possível. Não, ele estudou, ele pesquisou. Mateus escreve o Evangelho de um convívio com o Senhor. Lucas já vai escrever de conversar com pessoas, de conversar com testemunhas oculares, de conversar com pessoas que estiveram próximas a Cristo. Então ele pesquisa isso, ele conversa com pessoas, e nós vemos que os evangelhos convergem, se complementam, não há contradição entre eles, né? Porque foram inspirados pelo Senhor. A Bíblia nos mostra que Lucas ele era um companheiro de Paulo. Lá em Atos capítulo 16 vai mostrar ele caminhando junto com o apóstolo Paulo, estando junto ali na caminhada cristã, na missão junto com o apóstolo Paulo. A data de Atos provável é entre 60 e 64 depois de Cristo, mais ou menos aí nesta época foi escrita o livro de Atos. O que Atos nos revela? Atos, se nós formos olhar já nos primeiros versículos, vai falar da ascensão de Jesus. Jesus morre, ressuscita, fica um tempo com os seus discípulos, e o texto fala que já no início que Jesus ele é elevado às alturas. No versículo 2 fala, versículo 2 fala: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então o livro de Atos revela a ascensão de Jesus, fala sobre a vinda do Espírito Santo. Capítulo 2 vai trazer esse relato do Espírito Santo descendo como línguas de fogo, e toda tudo aquilo acontecendo ali, e Pedro explicando do porquê estava acontecendo aquilo, e falando que aquilo era cumprimento de uma profecia. E ali é uma belíssima pregação do apóstolo Pedro sobre a vinda do Espírito Santo derramado sobre os cristãos. O livro de Atos também fala sobre a igreja. É um livro que fala muito sobre a igreja, sobre como ela foi se formando, o que aconteceu com ela, seu início, o início nas casas, o início em lugares, até nas sinagogas, né? Os cristãos se reuniam, a organização da igreja, tendo líderes da igreja que eram responsáveis por levar a palavra de Deus, e outros por arrecadar donativos e distribuir entre as viúvas e os órfãos. Então existia desde o início uma organização dentro da igreja. Nós vamos ver isso em Atos capítulo 6, ali, quando há um probleminha com relação à entrega de donativos para as viúvas. Então ali os apóstolos falam: não é lícito que nós estejamos
servindo às mesas. Vamos separar pessoas cheias do Espírito para que elas façam isso, e nós vamos nos dedicar à oração e à pregação da palavra. Então há uma organização da igreja, o crescimento da igreja, desde o Atos capítulo 2, vai mostrar o crescimento da igreja, falando ali que Deus ia multiplicando aqueles que iam sendo salvos. Fala daqueles 3.000 que foram salvos, ali Atos capítulo 2 vai falar. Fala da perseguição da igreja. A igreja começa a crescer, começa a se expandir, começa a pregar o evangelho, pessoas passam a ser transformadas e a igreja passa a ser perseguida. E nós vemos então Estevão sendo martirizado. Nós vemos a partir de Atos capítulo 8 haver já uma grande perseguição ali contra a igreja, o martírio de Estevão. Capítulo 9, o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo Paulo, persegue a igreja do Senhor, pede cartas para perseguir a igreja em Damasco, perseguir os cristãos em Damasco. E ali no meio do caminho ele tem um encontro com o Senhor, uma transformação, ele se torna um servo do Senhor. Aquele que era perseguidor passa a ser perseguido por amor ao Evangelho. Aquele que odiava o Evangelho passa a amar o Evangelho e amar a Cristo. Então a perseguição da igreja. E há também a expansão da igreja. Crescimento e expansão são coisas diferentes aqui. Que há o crescimento no sentido numérico e a expansão. Ela é levada para outros lugares. Desde o início, Atos capítulo 1, versículo 8, ele vai falar que nós deveríamos ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então esta palavra, por meio da perseguição, inclusive Deus usa a perseguição para que as pessoas fujam para outros lugares e levem a palavra para esses outros lugares. Ou seja, além de crescer, ele se expande, ele segue em frente. Então não é apenas um crescimento local, é um crescimento que se torna global, um crescimento mundial, que é levado até os confins da terra. O livro de Atos também nos mostra e nos relata as viagens de Paulo. Fala das viagens missionárias de Paulo, onde ele chegava até cidades onde ele evangelizava e ele formava um grupo de pessoas que iriam fazer parte de uma igreja. Então o apóstolo Paulo faz ali suas viagens missionárias e leva a palavra até esses lugares. Nós vamos relatar essas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Nós vemos a atuação do Espírito Santo de Deus no livro de Atos, e alguns até dizem que o livro de Atos não deveria se chamar Atos dos Apóstolos, mas Atos de Jesus ou Atos do Espírito Santo. Lembrando que o título Atos dos Apóstolos não é um título inspirado, é um título que foi colocado depois. A Bíblia foi escrita e depois, vamos colocar um título, o título Atos dos Apóstolos, porque por meio dos apóstolos foram feitos vários milagres, muitas pessoas creram no Evangelho, muitos sinais. Então vamos colocar Atos dos Apóstolos. Alguns comentaristas dizem que de repente seria um bom título também o Atos de Cristo ou Atos do Espírito Santo, porque os apóstolos eram ferramentas do Senhor para fazer a obra de Deus. Então ali nós vemos a atuação do Espírito Santo de Deus na vida tanto de judeus como de gentios, porque havia essa barreira. Os judeus achavam, não, nós somos receptores da graça de Deus e ela pertence a nós. E Cristo e o Espírito Santo vieram para mostrar que a graça, que a misericórdia de Deus, ela também chega até os gentios, não apenas aos judeus, mas também aos gentios. Nós vemos também no livro de Atos Deus sustentando e direcionando o seu povo em todas as circunstâncias, nas mais difíceis, em momentos de grande problema, de perseguições, de pessoas morrendo, da morte de Estevão, de Pedro sendo apedrejado, dos apóstolos sendo presos, de pessoas querendo comprar o dom do Espírito Santo por dinheiro. Em todas essas circunstâncias, Deus conduziu a igreja, Deus direcionou a igreja. Cristãos pagaram um preço por anunciarem a Cristo, por amarem a Cristo. Por isso o título da nossa mensagem hoje é: qual é o preço que nós estamos dispostos a pagar por Cristo, pelo Evangelho do nosso Senhor. E quando nós falamos nisso, essa semana viralizou
sempre tem alguma coisa que se torna moda, né? Ainda mais agora que nós estamos na era da informática. Surgiu essa semana, pelo menos foi a semana que eu vi, mas viralizou, virou uma coisa, todo mundo falando na internet, outfit. O que é outfit? Mas que é isso? Que bobagem é essa? Aí eu fui ver, a nova moda entre os adolescentes é: quanto custa o seu outfit? É você chegar num grupo de garotos e garotas, numa festa em qualquer lugar, e alguém te filma e você fala lá: o óculos é da Ray-Ban e eu paguei, chutar, R$1.000. Meu terno, paguei R$500. Minha calça, tantos reais. Minha meia, eles mostram tudo. A minha meia eu paguei tanto, meu tênis eu paguei tanto, minha cueca eu paguei tanto. Só que marcas bem famosas. Tal produto, marca Duty, eu paguei não sei o que. Tal meia de tal marca eu paguei isso. Os tênis, eu coloquei, esse tênis é tal, eu paguei R$6.000. Essa bolsa eu paguei 12 mil. Esse moleque que está aparecendo aqui, ele ficou bem famoso porque o total das roupas dele era 39 mil, sendo que o relógio dele, da Tag Heuer, era 30 mil. Então isso se tornou, viralizou na internet. Quanto custa o outfit? E tá o maior burburinho. E não vão me surpreender se entre os cristãos não começarem a fazer isso. Minha Bíblia eu paguei R$100. Tudo que viraliza, infelizmente na igreja o pessoal começa a: minha Bíblia eu paguei tanto, minha harpa cristã eu paguei tanto, meu cantor cristão eu paguei tanto, meu terno eu paguei tanto. É moda, para você mostrar que você tem dinheiro, que você tem poder. É errado ele comprar aquilo? Não, mas provavelmente não foi ele que comprou. Hoje em dia, moleques com 12, 13 anos não podem trabalhar. Ele não trabalha na empresa do pai dele. Ele deve ter chegado ao pai e falado: pai, me dá 30 mil, quero comprar um relógio. Ele não sabe o preço, ele não sabe o custo. Ele só sabe o preço, mas ele não sabe o custo. Não sabe quanto custa aquilo. É só ele chegar e falar: eu quero isso. Ele não sabe o valor. Quando você trabalha, você dá valor para alguma coisa. Senão você chegar e depois fala: eu quero um carro. Eu quero viajar para Miami com voo fretado. Agora eu quero ir para a Europa. Você não tem noção de quanto vale, qual é o valor daquilo. Não há problema em se comprar algo de forma honesta. A questão é: você tem sido bom mordomo daquilo que Deus tem dado para você? Você não vai fazer voto de pobreza. Mas será que você tem usado bem? E qual é a motivação de você sair mostrando: eu paguei R$1.000, R$5.000, R$200? Aí mostra o cinto: paguei R$2.000 no cinto. Qual é a motivação por trás disso? Qual é o valor que você tem? Qual é o valor seu de verdade? Não da roupa que você está usando. Mas essas pessoas estão dando preço para aquilo que elas estão mostrando. Muitas dessas coisas bem feias, inclusive, bem cafona. Mas qual é o preço da vida cristã? Não da sua roupa. Eu não preciso saber qual é o preço da sua roupa. Eu não preciso chegar ali e falar: meu carro, paguei 80 mil à vista. Que bom! Graças a Deus para você, irmão. Mas você também tem usado o seu dinheiro como um bom mordomo de Cristo para a obra do Senhor? Você não precisa fazer voto de pobreza. Você pode ficar com o seu carro, é uma benção o seu carro, mas você não precisa fazer isso para se exibir. Eu fiz tal coisa lá, eu tenho dinheiro. Qual é o preço da vida cristã? Eu gostaria então de ver dentro do livro de Atos 5 marcas de valor inestimável na vida cristã. A primeira marca que eu gostaria de ver não é a da Duty, mas é a marca da igreja. O cristão tem como marca na sua vida a igreja. Você, como cristão, deve valorizar a igreja tem um valor inestimável. Muitas pessoas se dizem cristãs, mas não valorizam a igreja. Elas falam: eu acredito em Cristo, mas eu não gosto da igreja. Eu acredito em Cristo, mas eu vou ficar na minha, eu vou ficar em casa, vou ficar assistindo culto no YouTube, vou ficar ouvindo louvor no YouTube, eu faço minhas orações. A igreja tem o seu valor. A igreja é o corpo de Cristo.
A igreja é o povo de Deus que congrega para crescermos juntos, sermos edificados pelo Senhor, por Sua palavra. Podemos consolar os outros, sermos consolados, ajudarmos, sermos ajudados. Esta igreja, a igreja é um povo, é uma comunidade. Esta é a marca do cristão, é uma marca valorosa. Se as pessoas aí fora têm valorizado uma roupa de marca, ela deve ser valorizada mesmo. Nós devemos valorizar a igreja, porque ela é o corpo. Perceba o que o apóstolo Paulo fala em Atos capítulo 20. Ele fala: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Ele está falando que a igreja é um rebanho, e que se a igreja é um rebanho, nós temos como Cristo o nosso pastor, então ela deve ser valorizada. A igreja é uma marca essencial na vida do cristão. A igreja foi comprada pelo sangue de Cristo. Que valor é esse? É um valor inestimável. É igual a propaganda da Mastercard. Fala lá, tal coisa tantos reais, isso aqui tantos reais. Mas a igreja não tem preço. Para todas as outras coisas existe Mastercard, mas para a igreja não. A igreja foi comprada pelo sangue de Cristo. Ela tem um valor inestimável, portanto nós devemos valorizar a igreja e enchermos o peito para nós. Nós somos igreja do Senhor. Ela não pode ser comprada por nada, ela não está à venda. Ela não está à venda. Dinheiro nenhum pode comprar a igreja do Senhor, porque ela já foi comprada por Ele, porque nem eu, nem você poderíamos comprar nada. Ela foi comprada pelo próprio sangue de Cristo. Que valor é este? É um valor inestimável, que nenhum dinheiro do mundo conseguiria comprar. A igreja não está à venda. E quem está colocando igrejas à venda não é pastor, é lobo. E quem se deixa vender não é igreja, é mercenário, está junto com o lobo. A igreja não está à venda, a igreja não se vende. A igreja é corpo de Cristo. Você não pode vender algo que não é seu. Você não pode negociar algo que não é seu. Então, quando nós vemos que a igreja ela é o corpo de Cristo, tem valor inestimável, que o Senhor comprou com o seu próprio sangue, isso nos comunica que nós somos um povo organizado. Ou seja, eu não posso ser igreja sozinho, serei uma igreja sozinho, como um exército de um homem só. Você não é igreja sozinho, você não é corpo sozinho, você não é um membro solto por aí, saltitando, um dedinho saltitando no meio da rua. Você não é uma orelha rolando por aí. Você não é um pezinho andando sozinho. Isso não é igreja. A igreja é organizada. A igreja, ela reflete a salvação em Cristo, porque nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. A igreja comunica que nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, que nós recebemos a atuação do Espírito em nossas vidas. O Espírito Santo atua na vida da igreja, no corpo. A igreja participa junto como corpo. Nós somos membros de um só corpo e participamos juntos, sofremos juntos, sorrimos juntos, ficamos felizes juntos, tristes juntos, ajudamos uns aos outros, cuidamos uns dos outros, oramos uns pelos outros, já estamos juntos. Isso é povo, isso é marca de cristão. Fazemos parte de uma família, de um povo, um só povo. Esta é uma marca inestimável. E o valor disso, como diz em Romanos capítulo 8, 17, é que nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Romanos 8, 17 vai falar que nós somos co-herdeiros com Cristo. É isso que nós somos, participantes
da obra de Deus. Somos perseguidos, sim, por amor a Cristo, mas também seremos glorificados, assim como Cristo foi, porque nós somos co-participantes, co-herdeiros com Cristo. Esta é a marca da igreja, a primeira marca que nós estamos vendo aqui. A segunda marca é a marca da palavra de Deus. E nós vemos em Atos dos Apóstolos a valorização, a exposição da palavra de Deus, o evangelismo e a exposição da palavra. Nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos mais de 20 sermões, ou citação de sermões, como o sermão de Pedro. Nós vamos ver em Atos capítulo 2 o sermão de Pedro. Nós vamos ver em Atos capítulo 6, por exemplo, versículo 4. Olhem lá o texto de Atos capítulo 6, versículo 4. O texto lá nos diz assim, quando falando daquela separação que eles iam fazer de pessoas que iam cuidar das mesas das viúvas, e os apóstolos falam: enquanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. É isso que eles estavam fazendo. O apóstolo Paulo, depois de crer no Senhor, ele vai pregar a palavra de Deus. Ele prega a palavra de Deus. Então há uma valorização da pregação da palavra, ou seja, uma marca que deve ser supervalorizada na igreja é a palavra. Nós não podemos deixar a palavra de lado, achar que é suficiente nós fazermos uma pregação de 10, 15 minutos, fazermos um louvor de 1 hora, meia hora de avisos, aí todo mundo vai embora porque ninguém está acostumado a escutar a palavra de Deus. A marca da igreja, a marca do livro de Atos dos Apóstolos, marca dos cristãos é a palavra. Em Atos dos Apóstolos nós vamos ver esta valorização da palavra, como eles pregavam, eles evangelizavam. Paulo vai lá, é chicoteado, continua pregando a palavra. Pedro vai, é chicoteado, é preso. Quando ele sai da prisão, volta a pregar a palavra. Eles falam: não vá pregar a palavra, nós vamos te soltar, mas não volta a pregar a palavra. Ele sai de lá alegre, alegre por ser digno de sofrer por causa do evangelho. O que ele vai fazer? Ao invés de não pregar, porque ele foi chicoteado, porque ele foi preso, ele volta a pregar a palavra. É a valorização da palavra. Isso é algo inestimável. A palavra de Deus, ela é valorosa, ela tem um valor muito grande, porque é o próprio Deus falando. Quando nós falamos acerca da palavra, é o próprio Deus falando. Como deixar de falar das Escrituras? Como dizer que somos uma igreja que ama o Senhor se nós não amamos a sua palavra? É como um casal se conhece e ele ou ela fala: olha, eu te amo, mas não fala nada não, fica quietinho, não gosta de te ouvir não gosta da sua voz. Você confiaria nesse tipo de amor? Como uma pessoa pode dizer que ama a Deus se ela não quer ouvir a sua palavra? Como você vai confiar no amor de uma pessoa se ela fala para você calado é um poeta? Há uma certa contradição aí. Se você ama a Deus, você ama a sua palavra. Então essa é a marca da igreja do Senhor, é a marca que vai nos mostrar o livro de Atos, é que nós amamos ao Senhor, e estas pessoas amavam a palavra, não importava o que estava acontecendo, eles amavam a palavra, eles pregavam a palavra, eles evangelizavam, eles tornavam conhecido o nome de Cristo. O preço de tudo isso é a nossa intimidade com o Senhor. Se eu conheço a sua palavra, eu me torno íntimo do Senhor. Eu o conheço. Como você vai conhecer uma pessoa se você fala: olha, acho que conheço bem essa pessoa, estou há 2 anos com ela. A gente senta, fica olhando para a cara do outro, daí a gente pega o celular, dá uma olhadinha no WhatsApp ali, manda emoji um para o outro, e aí cada um vai para a sua casa. Mas acho que eu conheço bem esta outra pessoa. Não conversa muito não, a gente diz oi, tchau, boa. Não dá, não tem intimidade. Não conhece, pessoas que não conhecem a palavra, que não conhecem versículos elementares da Bíblia.
que estão há anos na igreja e de repente você fala, vamos abrir aqui em Tessalonicenses, a pessoa tem que ir lá, deixa eu pegar, lá no índice, onde está as Tessalonicenses. Poxa, se você está há tantos anos na igreja, como que você não sabe onde está? Você não sabe nem se é Novo ou Antigo Testamento, não sabe nem quem escreveu, não. Você não precisa ser teólogo, mas tem que amar a palavra. Se você se relaciona com alguém, você tem que saber do que ela gosta. Minha esposa, ela gosta de pão de queijo. Ela gosta de macarrão. Ela não gosta daquilo outro. Minha filha não gosta de peixe. Minha filha não gosta daquele outro tipo de tempero. Minha filha mais nova não gosta de cebola. É comunhão. Você conhece, você convive, você está junto com Deus da mesma forma, você conhece, você está junto. Imagina você com uma pessoa ali, você faz ali com toda a boa vontade, você chega lá e leva um buquê lindo de flores, a pessoa fala, desculpa, sou alérgico. Como que você não sabia? Com Deus da mesma forma. Eu estou fazendo isso para Deus de forma sincera. Deus não quer sinceridade, Deus quer que você conheça Ele. Não vai tirar a alergia da pessoa você levando com sinceridade um buquê de flores. Você fazendo algo para Deus sendo pecaminoso, Deus não vai se agradar disso, porque você fez sinceramente, sendo que você podia conhecê-lo. Você precisa ter intimidade com o Senhor, você precisa amar a glória do Senhor, você precisa dar valor à sã doutrina. Você precisa ter ousadia em confrontar o erro, o pecado, porque você ama a palavra, você ama a Cristo. A marca da palavra tem valor inestimável. Uma terceira marca é a marca do batismo. O batismo, o livro de Atos enfatiza a importância do batismo. Nós vamos ver em vários momentos pessoas sendo batizadas. Atos capítulo 2, versículo 41, nós vamos ver, após a pregação de Pedro, aquelas pessoas ali, quando fala ali que o coração delas ficou compungido e tal, e daí elas perguntam o que deveriam fazer e tal, e Pedro fala que elas deveriam se arrepender e serem batizadas. E no versículo 41, fala assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Ou seja, há uma importância do que é o batismo na igreja. O batismo não salva ninguém. O batismo não é para salvação. O batismo é um reconhecimento de que você morreu para a velha vida e vive uma nova vida. E naquela época era muito mais forte do que hoje isso. Porque você professava a sua fé em Cristo e você corria o risco de ser perseguido, de perder os seus bens, de perder a sua família e até de ser morto. Você corria o risco de vida. Você poderia morrer por causa do Evangelho. Então essa é uma marca muito importante, de valor inestimável nas Escrituras, é o batismo. É você reconhecer: eu me arrependo dos meus pecados, eu quero ter uma nova vida em Cristo. A necessidade do batismo, repito, você não vai ser salvo pelo batismo. O batismo ele é uma profissão pública de que você creu no Evangelho e de que você vive para o Evangelho, você vive para o Senhor agora. Você morreu para a velha vida e agora você vive para Cristo. Quando em Atos capítulo 2 mesmo, versículo 38, o texto ali fala: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós vemos outras partes, vemos do eunuco etíope, onde ele recebe ali de Felipe a explicação do texto, e aí quando eles chegam perto de um lugar onde tem água, ele fala: aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Ele conhece a palavra, ele conhece o Evangelho, que o texto estava falando acerca de Cristo. Ele fala: o que me impede de ser batizado? O que me impede de fazer esta profissão de que eu sou um verdadeiro cristão, de que eu amo a Cristo? Isso é marca de um cristão, isso é marca de verdadeira vida com Deus.
É o batismo. É você reconhecer, agora eu sou de Cristo. O velho eu morreu. Agora eu vivo para Cristo. Não quer dizer que você não é pecador mais, mas quer dizer que agora a sua vida é de Cristo. Que você luta contra o pecado. Que você vive para a glória do Senhor. E o preço é isso. É você morrer para a sua velha vida. É você abrir mão daquela velha vida que você tinha. De todas as suas paixões, de toda a sua ganância, de toda a sua arrogância. Agora, Senhor, me perdoa tudo aquilo que eu fiz. Agora eu quero viver uma nova vida. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero ser um filho seu. Eu quero ser um servo de Cristo. Eu quero ter uma nova identidade. Não uma identidade física, mas espiritual. Agora eu sou uma nova pessoa. Assim como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Nós vamos encontrar em Cristo a nossa satisfação, a nossa esperança. Este é o batismo. É a profissão. É o desejo. Senhor, eu sou teu e eu quero mostrar para todo mundo. Quero mostrar para todo mundo. Não minha roupa de marca. Não que eu paguei tantos mil reais. Mas eu quero mostrar para todo mundo que eu sou seu. Que eu pertenço a ti. Que eu não sou mais de mim mesmo, mas que eu vivo para o Senhor. Esta é a marca do verdadeiro cristão. A marca do batismo. Uma quarta marca, bastante enfatizada no livro de Atos, é a marca dos bens. O texto lá de Atos, capítulo 4, versículo 34 e 35, vai falar o seguinte: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer uma medida que alguém tinha necessidade. Atos capítulo 2 também vai falar isso. O capítulo 5 vai falar de uma situação bem terrível de pessoas que venderam e mentiram. Isso a gente vai ver para frente. Mas isto era bastante comum na igreja. E aqui muitos podem pegar e fazer desse texto de uma forma mal intencionada, falar: olha só, você tem que vender os seus bens e você tem que dar para a igreja. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando que tinha necessitados entre eles e que pessoas mais abastadas, de livre e espontânea vontade, pegavam os seus bens, vendiam. Elas não se tornavam miseráveis, elas pegavam o bem que elas tinham lá, vendiam. E eu vou ajudar o meu irmão. Não é comunismo isso. Comunismo, o que é o comunismo? Primeiro, você não faz de livre e espontânea vontade, o governo te obriga. Você tem que dar. Você vai fazer. E aí é a socialização da miséria. Todo mundo fica miserável. O que o texto fala aqui? A pessoa de livre e espontânea vontade, olha, vou dar um exemplo. Eu tenho 4, 5 terrenos, estou vendo meus irmãos passando necessidade. Por quê? Quando você creu no Evangelho, naquela época, você podia perder o seu emprego, você era expulso da sua família, ninguém te deixava trabalhar, você era perseguido. Então os irmãos se ajudavam. Olha, esse irmão está passando miséria, ele perdeu o emprego dele. Não é bolsa preguiça. Não, esse irmão perdeu o emprego porque ele se tornou um cristão e agora está sendo perseguido, foi mandado embora de casa. Então vou vender um terreno meu, vou usar esse dinheiro para ajudar esse irmão, para ajudar a construir uma casa para ele, para arrumar de repente um lugar para ele trabalhar, dar uma roupa para ele, dar comida. Aquela pessoa não era sustentada pelo resto da vida. Aquela pessoa era auxiliada no momento de perseguição, onde ela perdeu tudo, saiu só com a roupa do corpo. Então esse texto que ele está falando: olha, você deve vender todos os seus bens e trazer aqui para a igreja que a gente vai administrar muito bem. Não, o texto não está falando isso. O texto está falando que eles eram bons mordomos daquilo que eles tinham, e que como nós temos que ser também. Ninguém deve fazer voto de pobreza aqui, mas todo mundo tem que ser sensível à necessidade do seu irmão.
Se você vê o seu irmão passando necessidade, você fala, ajuda. Ah, mas eu queria, esse mês eu queria comprar aquela TV 4K porque eu quero assistir a Copa do Mundo numa televisão de 60 polegadas. Meu irmão está passando necessidade lá, perdeu o emprego, está passando grandes problemas, mas eu quero ter uma TV 60 polegadas, 4K. Isso é não ser bom mordomo. Você pode comprar? Pode. Mas será que você também não pode ser generoso com o seu irmão? Será que você não pode abrir mão de repente de ficar 1, 2, 3 meses sem essa TV e poder ajudar uma pessoa? De poder estar junto, auxiliando aquela pessoa, e não só aquela coisa que parece tão espiritual. Vou orar por você, irmão. Você já pensou em perguntar se está precisando de alguma coisa? Se precisa de ajuda? Isso é ser bom mordomo daquilo que Deus tem nos dado. E era isso que os cristãos faziam naquela época. Meu irmão está passando miséria. E isso pode ser o quê? Mau testemunho para os de fora. Falar, olha só, esse pessoal que se diz cristão, falando um monte de coisa aí, estão no bem bom, tem um monte de terreno lá, tem alguns bem ricos e os outros miseráveis, pedindo comida na rua. Não, nós vamos ajudar os nossos irmãos. O texto fala, nenhum necessitado havia entre eles. Por isso que nós sempre falamos aqui, nós não podemos admitir pessoas na igreja que estejam passando necessidades, nós podemos ajudar. Dentro das nossas necessidades, dentro das nossas possibilidades, nós devemos ajudar uns aos outros. E aqueles que precisam de ajuda também devem ter a humildade de falar, olha, eu preciso de ajuda. Porque isso também é um problema, mas isso nós vamos falar em outro momento. Então o valor disso, da marca dos bens, de nós usarmos de forma correta os nossos bens, é nós termos um coração generoso, grato a Deus, de nós reconhecermos, Senhor, o Senhor nos deu tudo, eu vou ajudar o meu irmão, eu vou ter o privilégio de olhar para o meu irmão e falar, eu quero te ajudar. Eu não vou ficar aqui anunciando para todo mundo, eu vou ajudar tal pessoa, isso, não, vamos ajudar. Vamos cuidar uns dos outros. Isso é a igreja, é um estar cuidando do outro, é um estar preocupado, irmão, estou sabendo que alguém está precisando lá, colocou lá que está precisando da empresa dele, leva um currículo lá, ora pelo seu irmão, ora sim, mas ajuda dessas formas, ajuda com currículo, ajuda com indicação, se for necessário, ajuda com comida. Irmão, está precisando, vou comprar uma cesta básica, vou colocar diante da igreja, irmãos, vamos fazer uma vaquinha, vamos fazer uma cesta básica, vamos levar alguma coisa lá, né? Há um problema lá, a pessoa perdeu o emprego, o filho ficou doente, estão passando por necessidade, ajudar. Isso é a marca do verdadeiro cristianismo, é sermos gratos a Deus, é nós amarmos ao nosso próximo. Que tipo de cristão a gente é? Se a gente, minha roupa tantos mil, aí eu falo com o meu irmão, vou orar por você. Como já ouvi de pessoas falando, pessoas de outras igrejas falando, olha, eu não consigo trabalhar porque eu não consigo comprar um óculos, e as pessoas da igreja dizem que vão orar por mim. Mas será que as pessoas não podiam se reunir ali e falar, olha, vamos fazer uma vaquinha, vamos comprar óculos, ela precisa trabalhar. E essa mesma pessoa falava, olha, eu vou para casa e eu pego 2, 3 ônibus para minha casa com as minhas 2 filhas pequenas no inverno, e os irmãos passam por mim e falam que vão orar para que eu compre um carro. Espiritual isso, não? Falsa espiritualidade, hipocrisia, mau uso dos seus bens. É generosidade. Nós precisamos ser generosos, estarmos sensíveis àquilo que as pessoas estão precisando. E a nossa quinta marca é a marca do sofrimento. O sofrimento, o livro de Atos também é uma marca. Atos capítulo 5, versículos 40 e 41, texto que eu já havia citado, inclusive, está transcrito na tela para vocês. O texto ali fala, chamando os apóstolos, açoitaram-nos, ou seja, eles apanharam, e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. Eles se retiraram do sinédrio,
regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E percebam que no versículo 42 o que eles falam, o que o texto fala. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Eles estão lá no Sinédrio, o pessoal pega aí, dá uma costa deles, apanham, só vão embora, mas não pregam mais. Eles saem de lá e continuam pregando. Porque eles entendem a necessidade do sofrimento. Nós estamos acostumados mais com o conforto. E quando nós começamos a ter um pouquinho de sofrimento, a gente começa, está tão difícil, nessa igreja que eu estou, as coisas não estão dando muito certo, acho que eu vou para um outro lugar, porque aqui, depois que eu vim para cá, eu sofri. Nós vamos ver que o livro de Atos aqui vai mostrar na vida dos apóstolos o quanto eles sofreram. Eles foram presos, chicoteados, apedrejados, foram difamados. Tudo aquilo que eles passaram, gente, quanta humilhação eles sofreram por amor a Cristo. O cristão tem como marca o sofrimento. Nós vamos sofrer pelo Evangelho, muitas vezes sim. Isso é marca do cristão. Então quando a gente vai para a igreja buscando a solução de todos os nossos problemas, nós estamos no lugar errado. Porque a igreja não vai solucionar todos os nossos problemas. Cristo nos salva. Cristo nos liberta do vício, nos liberta do pecado, tira a culpa do pecado de nós, nos tira da condenação eterna. Mas você continuará tendo problemas. Você, como cristão que ama o Evangelho, vai ser perseguido. Você, como cristão, as pessoas vão te difamar. As pessoas vão fazer um monte de coisa para te prejudicar, porque elas odeiam a Cristo, elas odeiam o cristianismo. Então o que nós devemos fazer? Aprender que o sofrimento faz parte. Não é gostar do sofrimento, ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Mas é a gente compreender que o sofrimento faz parte da vida cristã. É o amor a Cristo, o amor à sua palavra ser maior do que qualquer incômodo que o sofrimento traga. O apóstolo Paulo, depois de ser apedrejado, a Bíblia fala que ele foi tido como morto. As pessoas foram embora e pensaram que ele estava morto. E quando fala apedrejado, as pessoas acham que eles pegavam pedrinha brita para jogar. Era pedra, grandes mesmo, pesadas. Tanto que ele é tido como morto. As pessoas largam ele ali, certamente todo ensanguentado, no chão, e vai embora. E ele levanta e volta a pregar a palavra. O sofrimento faz parte. Não há ausência de sofrimento na igreja. Não há como nós confrontarmos o mundo e não sofrermos. Não há como nós chegarmos para as pessoas e falarmos de salvação e de condenação e essas pessoas olharem felizes e contentes para a gente. Ah, que legal, que bom que você veio. A maioria delas não vão gostar. Elas no mínimo não vão querer mais te receber. Não vão querer mais falar com você. Vão falar mal de você para outras pessoas. Mas isso faz parte do cristianismo. O sofrimento faz parte. O preço do cristianismo, o preço de nós levarmos o Evangelho é o sofrimento, e o preço pode ser os seus amigos. Você pode perder amigos por amor ao Evangelho. Você pode perder, inclusive, seus bens. Você pode perder seu emprego por causa do Evangelho. A pessoa pode te perseguir lá dentro e mandar embora porque você é cristão. Você pode perder a tua família. Isso não é tão comum hoje em dia, mas algumas famílias ainda existem de você vai ser crente, como eles dizem? Então você não é mais meu filho. Então você não é mais minha mãe. As pessoas te ignoram. Existem lugares ainda ao redor do mundo onde as pessoas perdem suas famílias. Elas são expulsas de casa. Temos conhecidos que foram expulsos, são perseguidos por crerem no Evangelho. Mas eles amam muito mais ao Senhor do que a sua própria vida. Em Gálatas capítulo 6, versículo 17, o apóstolo Paulo fala: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque trago no corpo
as marcas de Jesus. Paulo carregava no corpo as marcas de Jesus. Toda a perseguição que ele sofreu, as chicotadas que ele levou, as pedradas que ele levou, o naufrágio que ele sofreu e tantas outras coisas que ele passou. Ele leva no seu corpo as marcas de Jesus. Esta é a quinta marca, a marca do sofrimento. E para nós encerrarmos, o preço que Cristo pagou. Nós vimos até agora esse preço de sermos cristãos, o valor de tudo isso, esse valor inestimável de ser cristão. Nós vemos em Cristo o preço que Ele pagou. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. O que ele está falando aqui é: você foi salvo, não foi com ouro e prata. Tem validade? Tem muito valor? Tem. Mas tem algo muito mais valioso do que ouro e prata. Tem algo muito mais valioso do que isso. É o sangue de Cristo. O dinheiro, o ouro e a prata, pode comprar roupa de marca, pode comprar carro, pode comprar casa, pode comprar um navio, um avião, pode ter viagens para a Europa, pode ter o que você quiser. Mas há algo que o dinheiro não compra. Você estava condenado. Você estava perdido. Você ia para o inferno. E não havia dinheiro algum que pagasse pelo resgate. Você foi resgatado por meio do sangue de Cristo. O resgate foi pago. Cristo pagou esse resgate na cruz do Calvário. Este sangue derramado é sangue precioso, e nós devemos então nos gloriar em Cristo pelo seu sangue derramado, que não há valor, um valor tangível, ele é inestimável, ele é maior que tudo. Cristo pagou o preço para eu e você sermos servos do Senhor, para nós tornarmos conhecidos o seu nome, para nós tornarmos conhecidos a marca do Evangelho. Não marcas de roupas, mas a marca do Evangelho, a marca da palavra, a marca do sofrimento, a marca de uma vida com o Senhor, a marca do evangelismo. As marcas que o Senhor nos dá. Você compreende o preço que foi pago pela salvação? Você consegue compreender, mesmo que com um pouquinho? Você compreende que isto é um valor inestimável? Você dá o devido valor à obra que Cristo fez? Ou será que nós estamos dando valor apenas àquilo que é palpável? O celular custa R$1.000, o computador R$2.000, R$3.000, um projetor tanto. Devemos valorizar, cuidar muito bem daquilo que Deus tem nos dado. Mas será que nós temos dado o devido valor à obra de Cristo? As marcas do verdadeiro cristão, do verdadeiro evangelho. Que o Senhor, nosso Deus, tenha misericórdia de nós e que Ele nos use para estudarmos juntos a palavra de Deus, os 28 capítulos de Atos, a partir da semana que vem. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por nos mostrar através da Tua palavra, do livro de Atos, essas marcas tão importantes da igreja, estas marcas tão importantes do povo de Deus, e quão necessário isso é, Pai, para darmos o devido valor à vida cristã, para darmos o devido valor à igreja, darmos o devido valor à exposição da palavra, para darmos o devido valor, ó Deus, ao sofrimento,
ao corpo de Cristo, a glória do Senhor, a pregação maravilhosa da Tua palavra, meu Pai, aos bens, ó Deus, que o Senhor tem nos dado. Santo Deus, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos use a cada dia, para que possamos meditar, ó Deus, na Tua palavra e vermos e estarmos dispostos a sermos moldados pelo Senhor dia após dia, crescendo na graça do Senhor, como povo de Deus. Obrigado, Pai, pela Tua santa palavra, que o Senhor nos conduza nesta caminhada, em nome de Jesus Cristo. Amém.